Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, escutemos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e quer formar o nosso coração de discípulos missionários. Estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 2 do Evangelho de São João, dos versículos de 1 a 11. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação, que os judeus costumam fazer, e cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Amados e amadas de Deus, temos diante de nós o famoso texto do casamento em Caná da Galileia, ou as bodas de Caná. O evangelho se inicia dizendo: "Houve um casamento em Caná da Galileia." E quem é convidado para este casamento? A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Amados e amadas de Deus, a presença da mãe de Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para essa festa de casamento, para este casamento. A imagem do casamento já tinha sido usado no Antigo Testamento para significar a aliança de Deus com a humanidade. Já tinha sido expressa por esta imagem do casamento, por esta imagem das núpcias. Aqui um casamento. E o que vem a faltar nesta festa de casamento? O vinho veio a faltar. E o que diz a mãe de Jesus? A mãe de Jesus diz a Jesus: "Eles não têm mais vinho." Amados e amadas de Deus, é interessante que a mãe de Jesus não é chamada aqui Maria, mas é chamada assim a mãe de Jesus. E é interessante agora como Jesus vai chamá-la. Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Amados e amadas de Deus, Maria é chamada de mulher. Mulher relembra as grandes mulheres do Antigo Testamento, relembra Eva, relembra o próprio povo de Deus, que era chamado também de mulher. Mulher é aqui uma expressão síntese que relembra as grandes mulheres do Antigo Testamento. Insere Maria nessa tradição. Maria é a mulher por excelência. Mulher, porque dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Que hora é a hora de Jesus? A hora de Jesus é a hora da cruz. É claro que as bodas de Caná aqui estão intimamente coligadas com o mistério da cruz. A hora de Jesus ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Amados e amadas de Deus, Maria é aquela que diz aos servos, diz àqueles que estavam servindo. A palavra
usada para designar os que estavam servindo aqui é a palavra diáconos. Quem é o diáconos? É o discípulo. Sua mãe disse aos que estavam servindo, diz aos discípulos: fazei o que ele vos disser. E o que está ali? 6 talhas de pedra colocadas para a purificação, que os judeus costumam fazer. E o Evangelho diz até quanto mais ou menos cabia em cada uma delas. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. E eles encheram as talhas de água. E Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimenta essa água transformada em vinho, mas não sabia de onde vinha. Mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. Quer dizer, o discípulo sabia, os discípulos sabiam, os que estavam servindo sabiam. Amados e amadas de Deus, este casamento, esta festa de casamento, relembra o grande casamento de Deus com a humanidade. O grande casamento de Deus com a humanidade, no qual Jesus é o esposo. Se nós percebermos bem, Jesus ele inicia a narrativa como convidado, também a mãe de Jesus, mas ele vai tomando o centro da cena. O Evangelho não diz aqui quem é o noivo, não diz quem é a noiva. Fala de um casamento. E se percebermos bem, Jesus, de convidado, ele toma o centro da cena, porque ele é o noivo dessa grande festa de casamento, dessa grande aliança de Deus com a humanidade. Ele é aquele que traz o vinho novo. O que é o vinho novo? O vinho novo são os bens messiânicos. O vinho novo são os bens que Jesus veio trazer. Este é o vinho novo. Talvez no Israel daquela época estivesse faltando vinho, estivesse faltando a ação de Deus, estivesse faltando o operar de Deus. E Jesus traz o vinho novo que tem uma qualidade muito superior do que o vinho velho, do que o vinho que estava sendo servido na festa, porque Jesus é este que traz o vinho novo. E é interessante isso, os servos sabem quem é que trouxe o vinho novo. O mestre-sala não sabe, mas os servos sabem, porque foram eles que encheram as talhas de água. E como então se conclui o Evangelho? O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Amados e amadas de Deus, Jesus é aquele que traz o vinho novo. Ele é aquele que dá o vinho novo. O Evangelho se conclui: este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. É o início dos sinais de Jesus. A imagem dos sinais no Evangelho de São João. Os sinais são gestos que Jesus cumpre que devem conduzir à experiência da fé. E esse gesto que Jesus cumpre introduz os discípulos na experiência da fé. Tanto que o Evangelho diz: este foi o início dos sinais de Jesus, ele o realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. O sinal conduz à fé, o sinal manifesta a glória de Jesus. O sinal leva os discípulos à experiência da fé. Amados e amadas de Deus, contemplemos esta cena de casamento em Caná da Galileia, contemplemos a atitude de Jesus, contemplemos a atitude de Maria. Maria é aquela que vai dizer: eles não têm mais vinho, e depois é aquela que vai dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Maria é aquela que diz para nós também hoje: fazei tudo o que ele vos disser. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.